Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, fazendo aqui um vídeo rapidão, cruzão, que nem quem aí é seguidor da época que eu tive minhas filhas, estava todo enrolado, fazia vídeo no meio da rua, lembra dessa época? Então, esse vídeo aqui é naquele estilo, porque a verdade nem estava planejando esse vídeo, mas estou aqui fazendo o quê? O que todo vascaíno está fazendo agora, né? Pensando aí, calculando as possibilidades do Vasco conseguir essa vaga na Libertadores. Então comecei a fazer umas contas aqui, achei que seria legal especular com vocês que campanha o Vasco deveria fazer nesses 9 jogos finais para conseguir a vaga na Libertadores. E aí eu tô fazendo, vou jogar esse vídeo aqui sem edição, não vou fazer nem thumb, nem nada, só pra gente discutir mesmo, para vocês verem se meu raciocínio aqui tá certo. O que eu fiz então? Como que eu comecei minha pesquisa? Eu peguei aí nos últimos anos para ver quantos pontos o 7º colocado fez. Então, ó, ano passado, o 7º colocado foi o Corinthians e fez 55 pontos. Terminou na 7ª posição com 55 pontos. Em 2015, quem terminou na 7ª posição foi o Santos e fez 58 pontos. Em 2014, quem terminou em 7º foi o Grêmio e fez 61 pontos. Quer dizer, é uma posição aí que tem uma variedade bem grande de pontos, né? Não fui mais para trás no passado aí, mas aí dá para ver. A gente vai, só nesses 3 anos, tem uma variação de 6 pontos. O Corinthians do ano passado com 55 pontos, até o Grêmio de 2014 com 61 pontos. Então, vamos acreditar que o Vasco tem que fazer uma pontuação nessa faixa aí, né? No mínimo 55 pontos para ter chance de terminar em 7º lugar. Estou trabalhando aqui com a possibilidade de um G7, né? Se for um G8, fica até mais fácil, mas não vamos contar com isso. Ou então, repetindo, a gente tem que no mínimo fazer 55 pontos para poder ter chance, né? E o ideal é fazer aqui, se não 61 pontos que nem o Grêmio, pelo menos 60 pontos. Eu acho que se o Vasco chega a 60 pontos, consegue se garantir entre os 7 primeiros. O que o Vasco precisa fazer para conseguir, então, os 60 pontos? Se a gente está com 42 pontos, a gente precisa fazer 18, certo? 18 pontos nas próximas 9 rodadas, ou seja, dos de 27 pontos disputados, a gente tem que fazer 18, o que dá um aproveitamento de 66%. O Vasco tem que fazer aí 2/3 dos pontos, né? Para cada 3 pontos disputados, o Vasco tem que conquistar 2. É um aproveitamento bem alto. O aproveitamento do Vasco no campeonato, para vocês terem uma ideia, é de 48%. Quer dizer, o Vasco tem que aumentar o seu aproveitamento até agora, se quiser conseguir essa vaga na Libertadores. Querem uma boa notícia? Se a gente considerar não o aproveitamento do Vasco no campeonato, mas o aproveitamento do Vasco com o Zé Ricardo, né? Nesses 7 jogos aí com o Zé Ricardo, o aproveitamento do Vasco vai ser de exatamente 66%. Pois é, o Vasco, treinado pelo Zé Ricardo, tem exatamente um aproveitamento certinho que a gente precisa para chegar aos 60 pontos. É uma boa notícia. Saindo um pouco aqui, então, do mundo das probabilidades e das estatísticas e analisando mais a tabela do Vasco aqui para frente mesmo, né? A gente aqui dá para dividir a tabela em 2 partes bem claras. Porque nós temos os jogos fora de casa e os jogos dentro de casa. E, por uma coincidência do destino, os jogos dentro de casa são contra adversários mais fracos e os jogos fora de casa são contra adversários mais fortes, sendo que nós temos 5 jogos em casa e 4 jogos fora. Então, o que a gente pode fazer com a continha básica aqui? 5 jogos em casa, se a gente consegue vencer esses 5 jogos em casa, a gente vai aí, faz 15 pontos, vai então para 57 pontos, né? O que dá um número aí que para mim deixa a gente bem próximo de uma vaga, com chances reais de conseguir a vaga. Se além de vencer esses jogos em casa, a gente ainda consegue arrancar uma vitória fora, né? Lembrando que a vitória é o primeiro critério de desempate. Muita gente fala de fazer saldo de gol, mas o saldo de gol quase não importa, porque o primeiro critério de desempate é número de vitórias. Com
5 vitórias em casa e mais uma vitória fora, a gente iria então para 60 pontos e conseguiria aí a meta que nós estamos planejando. Por que eu acho que o Vasco pode ter então 100% de aproveitamento daqui para frente jogando em casa, seja no Maracanã ou em São Januário? Vamos analisar os adversários. Sábado agora nós enfrentamos o Curitiba. Curitiba que está lá na zona de rebaixamento, né? Vem desesperado porque está na briga para não cair, mas é um time com a qualidade de quem está frequentando a zona de rebaixamento, não é mesmo? Então temos a obrigação de ganhar. Depois nós vamos enfrentar em casa também o Vitória. O Vitória é um time que também está ali, ó, em 16ª posição agora, na luta para não cair também. É um time que, é verdade, tem conseguido a maioria dos seus pontos, aí, das suas vitórias, jogando fora de casa. Os caras, eles conseguiram armar um esquema aí que quando joga fora de casa, eles acabam jogando melhor do que lá em Salvador. Então, isso é uma coisa para a gente se preocupar. Mas, de novo, né? Estamos jogando contra um time aí da parte de baixo da tabela, um time que está brigando contra o rebaixamento em casa. Obrigação do Vasco vencer esse jogo também. Quer ver outro jogo contra um time que está lá na zona de rebaixamento? É a Ponte Preta, que está na zona de rebaixamento atualmente. Nosso último jogo no campeonato vai ser contra a Ponte Preta. Se a gente der sorte, a Ponte Preta já vai estar até rebaixada na última rodada, ou então já vai estar livre, né? Seria a situação ideal, porque eles viriam para cá, para a nossa casa, jogar sem estar disputando mais nada, seria mais fácil ainda de vencer. Mas mesmo que estejam jogando a vida na última rodada do campeonato, mais uma vez, né? Se a gente quer conseguir uma vaga na Libertadores, jogar contra esses times aqui da parte de baixo da tabela em casa, obrigação de vitória, né? Então, esses 3 times aí da parte de baixo da tabela, Vitória, Curitiba e Ponte Preta, a gente tem que vencer. Por acaso, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eles estão até os 3 empilhadinhos aqui, né? 16º Vitória, 17º Ponte Preta e 18º Curitiba. Os outros 2 jogos que a gente vai ter em casa são contra adversários mais tradicionais, times grandes, mas que estão em uma fase também, então não devem assustar a gente. O primeiro é o São Paulo, que é um time que deve estar tendo a pior campanha dele no Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos. Não lembro de um outro campeonato onde o São Paulo ficou brigando tanto tempo para não cair, que nem esse. Vai vir um desespero para São Januário, a gente tem que se aproveitar disso. E o 5º jogo em casa é contra o Atlético Mineiro, que é uma equipe que a gente já até comentou aqui, apesar de ter um elenco forte, aí, um elenco cheio de figurões, vem patinando no campeonato, não consegue engrenar uma sequência, quando parece que eles passaram de uma fase, eles perdem pontos bobos de novo. Estão na briga com a gente aí para essa vaga na Libertadores, né? Então não deixa de ser um confronto direto também. Tirar ponto deles, além de somar ponto pra gente, ainda ajuda porque tira ponto deles. Então é outro jogo que a gente tem que vencer. Esses 5 jogos em casa são fundamentais se a gente está pensando, se a gente está visando a Libertadores, de vencer. Os 3 lá de baixo, o São Paulo e o Atlético Mineiro. Com isso, a gente chegaria a 57 pontos, que, repito, talvez só com isso a gente já consiga até garantir a 7ª posição, mas para ter aquela segurança de que vai ter uma vaguinha pra gente, ainda precisaria vencer mais um jogo fora, e aí são jogos contra equipes melhor colocadas na tabela, né? Tem o clássico da semana que vem aí que todo mundo já está esperando, ansioso, com o Flamengo, né? Vai ser no Maracanã, mas vai ser com 90% da torcida deles, né? Esse lance de torcida separada, a gente jogou em São Januário no primeiro turno, então agora vai ser no Maracanã, mas com 90% dos ingressos separados para eles. É um clássico, é sempre complicado, a torcida vai estar do lado deles, que nem a gente falou, né? Eles devem encher o estádio, com certeza, então tem essa pressão aí, é um jogo complicado. A gente vai ter outros jogos complicados também, contra o Santos, que está lá em cima, está na 2ª posição agora, está brigando ali para terminar em 2º, porque classifica melhor para Libertadores, tem uma premiação melhor, então é um jogo complicado também, jogar contra o Santos lá na Vila Belmiro, e também contra o Cruzeiro,
lá no Mineirão. Outro jogo complicado, porque apesar do Cruzeiro já estar aí classificado para a Libertadores, porque foi campeão da Copa do Brasil, eles até melhoraram o rendimento deles depois que ganharam. Parece que tirou uma pressão ali do time, a torcida também deixou de cobrar e passou a apoiar. E por mais que possam defender assim, ele como já está classificado para a Copa do Brasil, já tá jogando de brincadeira. Não, o Cruzeiro tá jogando sério. Tem a questão da premiação aí que a gente falou, né? Quanto mais alto na tabela, maior a premiação para os clubes, então eles devem ter interesse nisso também. Então não vai ser jogo amistoso, não. A gente vai lá para o Mineirão enfrentar uma equipe complicada, enfrentar uma equipe que está confiante e enfrentar uma equipe que está sem pressão de resultado. Então é mais um jogo complicadíssimo que nem está falando. E finalmente, o quarto jogo que a gente vai ter fora de casa, talvez o mais fácil dos quatro, é contra o Atlético Paranaense, que é uma equipe que está brigando com a gente pela vaga também, né? Está em 9º lugar na competição agora. Vem derrapando. O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro estão em situações parecidas, são dois times que nunca conseguiram engrenar no campeonato. O Atlético Paranaense ainda tem um agravante de que não tem uma qualidade técnica ali no elenco, que nem tem o Atlético Mineiro, mas vai estar jogando na sua casa, na Arena da Baixada. É sempre complicado vencer lá e não deve ser diferente dessa vez, né? A nosso favor, a gente pesa o fato do Vasco saber jogar contra adversários que agridem, que vêm para cima. A defesa tem sido o grande destaque aí do time do Zé Ricardo, então talvez a gente consiga até se dar bem em um desses jogos fora. Por outro lado, teremos o desafio aí nos jogos fáceis que a gente tem que vencer, de ter que mandar na partida, de ser o time que propõe o jogo, né? Contra o Curitiba no sábado, contra o Vitória, contra a Ponte Preta, principalmente contra esses três, vamos ter a dificuldade aí de ter que nós buscarmos o jogo. Eles com certeza devem vir fechadinhos lá atrás, buscando os contra-ataques. Vamos ver como que o Vasco vai se sair diante disso. Enfim, só queria dar esse panorama geral aqui, analisando a tabela, analisando os números, o que eu vi. Diante desses números apresentados, aumenta a minha confiança de que a gente pode conseguir uma vaga na Libertadores. Esse aproveitamento de 66% é um aproveitamento alto, é difícil de conseguir, mas o Vasco conseguiu aí nessas 7 últimas rodadas esse aproveitamento, tem que repetir por mais 9 aí. Será que é possível? Será que consegue? Será que a gente consegue aumentar nosso volume ofensivo para conseguir vitórias com mais facilidade daqui para frente? São as perguntas que ficam. Deixem aí nos comentários o que vocês acham aí dessa tabela, da situação do Vasco, se analisam que não é mais fácil vencer fora do que vencer dentro, se não precisa de 60 pontos, o que vocês acham? Digam nos comentários. Digam também se gostam desse formato aqui, mais cru mesmo, sem edição, sem nada. Será que é legal fazer mais vídeos sem cuidar tanto com a parte técnica aí, só para a gente trocar essa ideia? Diga nos comentários também e a gente vai se falando.